Bom, antes da gente começar a falar de Java, a gente tem que entrar numa parte muito importante da programação, que é a parte da orientação a objeto. Então, a orientação a objeto ela nada mais é do que uma forma, um conceito de desenvolvimento de software. Tá? Vocês devem estar acostumados, quem já fez faculdade, quem já estudou um pouquinho de programação, da forma não orientada a objeto, a forma procedural, a forma através de procedimentos, que é a forma mais comum hoje de se programar e também a forma mais fácil. Muitas linguagens de programação dão suporte à forma procedural, como por exemplo o próprio Delphi, o Pascal, C, PHP e assim por diante. Infelizmente, essa forma de programação ela é uma forma bastante ultrapassada e antiga e que não gera nenhuma produtividade para a gente. Então, talvez o maior defeito da forma procedural é a não produtividade, e também a complicada manutenção que se gera consequentemente de um software. Então, depois de já bastante tempo, surgiu a orientação a objeto. E algumas linguagens foram feitas já baseadas na orientação a objeto. Outras tinham a procedural e depois implementaram o conceito de orientação a objetos, como por exemplo o PHP, o COBOL também, e assim por diante. Então, hoje para mim, pelo menos, estar dentro do mercado como desenvolvedor, e até mesmo como analista de teste, enfim, qualquer coisa, eu tenho que ter o conceito de orientação a objeto. Preciso desse conceito para entender o que é um software orientado a objeto e principalmente se eu quero estudar alguma linguagem orientada a objeto, como Java, como C Sharp e assim por diante. Dentro da orientação a objeto, a gente possui uma coisa que a gente chama de pilar, que são os 4 pilares da orientação a objeto, que nada mais são que a abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento. Tá? Seguindo uma ordem, a gente teria abstração, encapsulamento, depois herança, depois polimorfismo, seguindo uma ideia de hierarquia de quando eu vou utilizar cada um. Tá? O primeiro pilar, então, que seria a abstração, ele é o mais importante e talvez o mais simples de se entender, mas o mais difícil de aplicar na prática. Entender a abstração é muito fácil. Entender a orientação a objeto é muito fácil, mas colocar em prática é um pouquinho mais complicado. Já treinei centenas de alunos na parte orientada a objeto, desde o básico da lógica até a orientação a objeto. E uma coisa que eu sempre percebo é justamente essa. É muito fácil passar o conceito da orientação a objeto, mas infelizmente as pessoas elas têm um pouquinho de dificuldade, evidentemente que nem todas, mas em grande maioria, de pôr na prática aquilo, de raciocinar de forma orientada a objeto, sair daquele modelo procedural e já ir direto para a orientação a objeto. Por isso que é muito mais fácil quem já começa a programar de forma orientada a objeto, porque aí vai achar mais fácil de programar do que tu conhecer um paradigma como o procedural e depois ir para a orientação a objeto. Tá? Então vamos começar aqui com a abstração. Dentro da abstração, a gente costuma ter o ato de abstrair alguma coisa. Então a gente tem que pensar que tudo que existe, a gente tem que abstrair. E tudo que existe pode ser denominado de classe. Então a gente tem, por exemplo, o carro, que é uma classe, a gente tem a casa, que é uma classe, a cadeira é uma classe, a mesa é uma classe. A gente sempre tenta se basear no mundo real para entender como funciona a orientação a objeto. Então, partindo desse ponto, no mundo real, a gente começa a pegar os itens que existem no mundo real e dizer que ele é uma classe. A partir dali, a gente vai fazer a abstração daquilo. A gente vai, por exemplo, abstrair as suas características daquela classe. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui no slide de uma planta de uma casa, onde a gente define características dessa planta. A gente está dizendo que essa planta de uma casa ela é uma classe. Então, numa planta de uma casa, no mundo real, ela tem característica. Por exemplo, quantos quartos ela tem, quantas suítes ela tem, quantos banheiros ela tem, quantas cozinhas, o tamanho do salão,
o tamanho do quarto, quantas portas, quantas janelas, a área da casa, a área externa, a área total. Isso tudo são características que essa planta possui. Então a gente pode dizer que planta de uma casa seria uma classe. Com certeza você deve ter ouvido falar no termo classe, né? Então uma classe é basicamente isso, é um modelo de uma coisa que ainda não existe. Por quê? Porque a planta de uma casa ela não existe. Ela só vai existir a partir do momento que eu criar essa casa baseada nessa planta, nessa classe. Tá? O ato de abstrair é você pegar características e ações. Por exemplo, se eu for pegar a pessoa ela é uma classe onde ela tem a seguinte característica: cor do olho, tamanho, peso. Essas seriam as características de uma pessoa. E ela tem ações, que é andar, comer, falar. Então, essas seriam as características e ações. Se eu pegar, por exemplo, o carro também tem característica, a cor do carro, a velocidade que o carro atinge, a marca do carro, o modelo do carro e assim por diante. Quais seriam as ações do carro? Nas ações eu teria andar, parar, ligar, desligar e assim por diante. Então, essa é um pouquinho das características e ações de uma classe. Se eu ir agora mais para o mundo real do desenvolvimento de software, no momento que eu for ter uma parte de cliente no meu sistema, eu vou ter que ter uma classe cliente. E essa classe cliente também tem que ter características e ações. Quais seriam as características? O nome, o CPF, o e-mail, data de nascimento. Essas seriam as características. Quais seriam as ações? Salvar, buscar, listar, excluir, telefonar. Então, essas seriam as ações. Tá? Uma classe, ela é, por exemplo, uma planta de uma casa. Ela é uma coisa que não existe ainda, mas ela é um modelo daquilo que vai existir. Aí, na orientação ao objeto, a gente também possui o termo objeto, evidentemente, porque eu programo pensando em objeto, orientado ao objeto. Então, quando eu tenho uma planta de uma casa, eu vou criar uma casa. Quando essa casa ela existe, ela é criada, ela se torna um objeto. E esse objeto, então, passa a ser uma instância da classe planta de casa. Então, eu tenho o objeto casa, que é uma instância da classe planta casa. Certo? Então, planta da casa é uma classe e objeto é a instância daquela classe. Então, basicamente, a abstração seriam eu definir as características que a classe irá possuir. Tá? Então, esse é basicamente o termo usado em abstração. Então, por que eu devo usar o pilar de abstração? Porque sempre que eu começar a desenvolver um sistema, vamos pegar, por exemplo, o cara que é um simples sistema de cadastro de cliente. Então, vamos fazer uma análise. Cadastro de cliente. O que ele vai fazer? Cadastrar cliente. Quais classes ele iria possuir? Simples, uma classe cliente, porque ele quer fazer só um cadastro de cliente. Então, eu já sei que eu tenho que ter uma classe cliente. Aí vem a pergunta, o que o cliente, no caso que quer um cadastro de cliente, com perdão da redundância, o que ele precisa no sistema? Ele disse que quer cadastrar o nome do cliente, ele disse que quer cadastrar a data, o e-mail, é isso que ele quer. Então a gente já analisou nessa abstração que a gente vai ter que ter a característica nome, e-mail, data de nascimento. E o que o cliente, o que o cara quer fazer nesse sistema? Ele quer cadastrar o cliente. Então a gente tem a ação cadastrar. Ele quer deletar, tem a ação deletar. Ele quer enviar e-mail para o cliente, tem a ação enviar e-mail para o cliente. Então essas seriam as características e ações dessa classe cliente. Por isso que a gente deve usar a abstração para isso. Então a gente teria a classe cliente e quando eu instanciasse aquela classe cliente, ela iria se tornar um objeto. Palavra instanciar, de instância. Tá? A partir de uma classe, eu posso ter vários objetos. Então, eu tenho uma única planta de casa, que é uma classe, e a partir dessa planta eu posso fazer várias casas, e cada um vai ser um objeto diferente.
Por isso, se eu tiver 10 casas e eu quebrar a janela da primeira casa, as outras 9 casas vão estar com a janela normal, porque eu só quebrei a janela daquele objeto inicial. Os outros objetos, que também foram criados a partir daquela casa, eles não tiveram a janela quebrada, mesmo que eles sejam da mesma classe. Cada objeto ele tem uma vida, vamos dizer assim. Ele tem valores em memórias diferente de outro objeto. Então, não é porque eu instanciei uma vez a casa e instanciei de novo que eles vão ter os mesmos valores. Não, eles podem ter valores diferentes, porque eu posso ter no objeto 1, que também é da classe planta-casa, a casa como vermelho, e no outro objeto da classe como amarelo. Então, automaticamente, eles vão ter a mesma característica no sentido de ter cor da casa, mas as cores das casas vão ser diferentes. Então, esse é um pouquinho da classe e do objeto e do termo abstração. Essa é a parte mais importante de início de quando eu for pensar na orientação ao objeto. Tá? Então, esse seria o primeiro pilar da orientação ao objeto. Vamos aqui a uns exemplos. Ó. Eu comentei de características. O que são características? Começam a esquecer agora a palavra característica. Característica é igual a atributos. Então, comece a pensar que característica é atributos. Porque na orientação ao objeto se fala atributos. Então, por exemplo, o que a gente teria de atributo no cachorro? A gente tem a raça, o tipo de latido e a velocidade desse cachorro. Quais são as ações desse cachorro? Também chamado de métodos. Então, esqueçam características e pensam em atributos. Esqueçam ações e pensem em métodos. Quais são os métodos do cachorro? Ele vai se alimentar, ele vai correr, ele vai atacar. Atributos de um carro, a cor do carro, a marca do carro, o tipo de combustível. Os métodos do carro, andar, parar, ligar. Certo? Então, esse é um pouquinho da abstração. Tá? Então, vou continuar aqui. Bom, então esse foi o termo abstração, como eu disse. E agora a gente vai para a parte do encapsulamento. Exato, no começo desse nosso treinamento aqui, a gente vai falar um pouquinho de teoria e depois a gente vai para a prática, tá? Bom, o que é o encapsulamento? O encapsulamento é outro cara super importante na orientação ao objeto. Como o próprio nome sugere, ele tem um ato de encapsular. O grande objetivo do encapsulamento é em várias situações. O ato de encapsular, ele tem o objetivo também de esconder alguma coisa. Né? Você vai encapsular uma coisa dentro da outra, por exemplo. O exemplo simples é que certas coisas não devem ser vistas para o mundo real. Por exemplo, quando eu vou num banco, né, seja Banco Bradesco, Brasil, Itaú, eu posso ir lá no banco e ver o meu saldo. Né? Então, automaticamente eu tenho uma classe conta corrente, por exemplo, e tenho o atributo saldo, número da conta, agência. E também tem os métodos depositar, sacar, ver saldo. Mas o atributo saldo, ele tem que ser encapsulado. Por que ele tem que ser encapsulado? Porque senão qualquer um poderia ir lá e modificar o saldo. Isso não pode acontecer. A única forma de eu modificar o meu saldo é fazendo um depósito, ou fazendo uma transferência, ou fazendo um saque. Essas são as formas que eu tenho de modificar o saldo. Então a gente pode dizer que o atributo saldo ele é encapsulado. Encapsulado aonde? Encapsulado no método sacar, no método transferir e no método depositar. Ou seja, ele ficou escondido lá. Por quê? Porque ninguém pode ter acesso ao saldo a não ser visualizá-lo, mas ninguém tem o ato de modificar. Então a gente usa esse ato de encapsulamento para esconder uma informação do mundo real. Certo? Então esse seria um pouquinho do encapsulamento. A gente vai falar depois de herança, de polimorfismo, um pouquinho mais para frente. Tá?